A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 42, nos versículos de 1 a 38. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Aí, gente, eu penso assim, eles não tinham iniciativa. A forma como ele fala com os filhos, né, nos dá a ideia de que eles eram sem atitude, sem ação. Jacó tem que dar a ordem para os filhos, tem que dizer: vocês não estão vendo que nós estamos passando fome, necessidade? Vocês vão fazer o quê? Né? Parece isso. Então, por que vocês estão aí olhando uns para os outros? O que dá ideia quando alguém fala isso? Que não estão fazendo nada, né? Que estão parados, esperando a morte chegar. 2. E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Interessante, né? Jacó está dizendo: vão até lá, vão até o Egito. E nós vimos que Abraão foi para o Egito, né? Que era esse o movimento. Quando havia fome, né, no deserto, seca, iam ao Egito buscar alimento. 3. Então, 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não lhes deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Então, olha que interessante. Foram os 10, menos Benjamim. Jacó amava Benjamim. Era filho de Raquel. Raquel, mulher de Jacó, morreu no parto de Benjamim. José tinha desaparecido, né? Segundo o relato dos irmãos, estava morto. Então, para Jacó, o seu filho mais amado e precioso era Benjamim. Então, ele manda os 10 para comprar cereal, para comprar comida. Mas quem importava, quem era o seu bem precioso, era Benjamim. E ele ficou com Benjamim. E aí os 10 vão, porque o pai mandou, né? Porque eles estavam parados, olhando uns para os outros. E aí, quando eles chegam lá, eles se prostram diante de José, que eles não estão sabendo que é José, diante do governador do Egito. Para eles estão se curvando diante de uma autoridade egípcia, né? E era o próprio José que vendia, ele que fazia, né, essa negociação, vamos dizer assim. E aí eles se prostram. Ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não o reconheceram. E ele foi ríspido. Foi ríspido com eles. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Por quê? Óbvio. Primeiro porque eles também achavam que ele teria morrido, que aquela pessoa que estava na frente dele estava vestida, barbeada, como um egípcio. Não tinha como eles reconhecer, né? E nós sabemos que
uma pessoa de autoridade está vestida a caráter. Então, não era fácil para os irmãos reconhecerem José, porque José havia mudado. Mas para José olhar aqueles 10 ali e reconhecer era bem fácil. 9. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Daí, se tu tá acompanhando, se tu é inscrito do canal, tu já viu esse vídeo. Tu lembra dos sonhos que José teve? Ele teve o sonho dos feixes, que os feixes dos irmãos se inclinavam diante do feixe de José. Depois ele teve um sonho que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam. Então esses sonhos que foram motivo de ódio, de ciúme, de inveja, de desconforto, se cumpriram, estavam se cumprindo aqui. Por quê? Porque eles se inclinaram, eles se prostraram diante de José. Tudo bem que eles não sabiam que era José, né? Mas o mundo espiritual sabia que era José. 10. Eles responderam: não, meu senhor, estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Então, José lança essa, vamos dizer, palavra: vocês são espiões. E eles dizem: não, nós somos honestos, somos homens honestos. Aí a gente que conhece toda a história pensa assim: imagina se eles não fossem, né? Tudo que a gente já estudou sobre os filhos de Jacó. 12. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. E essa expressão, pontos fracos da terra, seriam vulneráveis. Tipo um lugar que poderia ser mais fácil de invadir em caso de uma guerra, alguma coisa assim. É isso que ele está dizendo. 13. Eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos. Vai escutando. Filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai. Outro já não existe. Então tu imagina tu ter que escutar isso. O outro já não existe. 14. Então José lhes disse: é como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Ó, sublinha aí, provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Então, o que José faz aqui? Ele faz com que eles mesmo se enredem, se enrolem nas suas próprias palavras. Porque daí ele fica sabendo que o pai está vivo e que o irmão, né, Benjamim, está com o pai. Que sim, são as pessoas que ele mais ama, né? O pai e o irmão. 16. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. Eles iam ficar detidos sob a alegação de que eram espiões. E José diz: se há verdade no que dizem, olha só, o que vocês falam não é verdade?
Então, quem fala a verdade pode ser perguntado 10 vezes que vai responder 10 vezes a verdade. Porque a verdade é a verdade. É a verdade verdadeira, né? Tu vive na verdade, tu anda na verdade, tu ama a verdade, tu fala a verdade. Então, a verdade não muda, a verdade é uma pessoa. Então, se tu tem o Senhor Jesus, tu vive na verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tu vai falar a verdade. Então, o que ele está dizendo? Vocês vão ser provados se o que vocês falam é verdade. Se há verdade no que vocês estão me dizendo. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Aí me chamou muito a atenção. Tá, 3 dias, né? 3 dias preso. O Senhor Jesus morreu e ficou 3 dias morto, né? Sepultado. 3 dias. E a gente viu no terceiro dia, ele ressuscitou. Então a gente já viu também que 3 é um número perfeito, é um número que indica Deus, indica a presença de Deus, a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. A natureza, a criação tem a digital de Deus no número 3. Tem vários exemplos, mas por exemplo, assim, a água, né? A água tem o estado líquido, sólido e gasoso, é 3. Tem vários exemplos de como a ciência, vamos dizer assim, o estudo, a natureza, tudo fica com 3. E a gente já estudou sobre os números na Bíblia. E aí ele deixou eles presos por 13 dias. Não foi 2 nem 4, foram 3. E no terceiro dia José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Então aqui ele já deixou bem claro, ó, diferente de vocês, né? Eu temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui, onde estão presos, os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então, essa era uma das provas. Eles seriam provados se o que eles falaram era verdade. Então, seriam verificadas as palavras deles se era verdade ou se era mentira. 21. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Gente, isso aqui é muito pesado, muito forte. Olha o que eles falam aqui. Castigados. Então, eles estavam sendo castigados. Eles estavam identificando que o castigo, que eles estavam sendo castigados. Então, eles estão vivendo angústia. Fala da alma, angústia da alma. E aí vem essa ansiedade. Então, castigo, remorso, culpa, tormento, acusação, medo, angústia da alma, ansiedade, tudo isso tem a ver com pecado. E eu vou te falar, isso não significa arrependimento. Quem confessa, quem se arrepende, deixa. Eles não estão confessando, eles não estão se arrependendo, eles estão sofrendo as consequências do pecado. Enquanto calei o meu pecado, envelheci, adoeci. Então, o pecado, ele nos mata. O salário do pecado é a morte. E ele começa com angústia, angústia na alma, ansiedade na alma, culpa, remorso, castigo, tormento, tortura. E isso é a consequência. Começa nessa angústia, nessa ansiedade na alma, né? E às vezes se estende para o corpo, para uma doença, né? E aí ele fala
vamos ver aqui, no 22. Rubem respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem, mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Quando Caim matou Abel, Deus disse que o sangue do justo Abel, né, o sangue de Abel estava clamando. Então, o sangue de José, no sentido que eles não sabem que José está vivo, mas eles entendem que aquela angústia, aquela ansiedade, aquele sofrimento, aquela tortura, aquele tormento, aquele castigo, aquela culpa, aquele remorso, tudo aquilo de ruim era o sangue do irmão morto, né? Que estava clamando, está sendo requerido de nós. Então aqui está havendo, vamos dizer assim, um discernimento não completo, parcial, né? E é uma coisa que a gente tem que perguntar. Quando começa a vir, a gente tem que saber, é fruto de pecado? Eu estou em pecado? Eu pequei? Eu entristeci o Espírito Santo? Eu desobedeci? Isso é uma afronta? Isso é uma retaliação espiritual? Isso é uma opressão? Tu tem que saber a raiz da tua dor, da tua aflição, dos teus problemas. Tu tem que saber se aquilo está vindo da parte de Deus como um tratamento, né? Para que tu te arrependa, para que tu confesse, para que tu conserte, ou se aquilo é o inimigo te atormentando, te perturbando, querendo tirar a tua paz, a tua alegria, a tua saúde. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que ver o que está acontecendo. É fruto de pecado? Então confessa, te arrepende, pede para o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo, te dá força para confessar, porque quem confessa alcança a misericórdia. Quem confessa é perdoado, é libertado. Não vai mais ter culpa, remorso, não vai sofrer angústia e ansiedade, vai ficar livre e liberto. Então é bem importante essa parte aqui, hein, para nós, que todos nós pecamos, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Claro que eles excederam, né, gente? O que eles fizeram contra José é absurdo, é absurdo. E pensa que já se passaram todos esses anos, né? Porque se não houver confissão, não há libertação. Se não houver confissão, não há perdão. Tu tá carregando um peso que tu não foi feito para carregar. Pode passar 1 ano, 2 anos, 20 anos. E aqui a gente tem a prova disso. 23. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por meio de um intérprete. Então, olha que interessante. Eu falo sempre isso porque é incrível a palavra de Deus, né? José os entendia. Eles não sabiam que José os entendia. Lembra aquela passagem quando Abraão coloca tudo nas costas de Agar? E eu disse para você, sim, ele estava colocando água e pão, mas abstrai do texto. Faz uma peneira ali, um filtro. Lembra quando eu falei? Colocou tudo nas costas de Agar. E agora, olha só, José os entendia. Sim, o texto está falando que havia um intérprete, mas José era hebreu e sabia a língua deles, mas havia um intérprete. E eles não sabiam que José era José e que os entendia. Mas o que a palavra está nos brindando aqui? José os entendia. Quando a gente descobre, reconhece, identifica que somos pecadores, nós começamos a agir com misericórdia com outros pecadores. A gente entende que cada um de nós tropeça em muitas coisas.
de que muitas pessoas têm suas fraquezas, suas tentações por causa de feridas na alma. E os seus irmãos, eles não eram amados por Jacó, como José era. Jacó amava Raquel e queria ter ficado com Raquel, ponto. E ele, por causa de tudo que ele já tinha feito e por causa do seu sogro Labão, que o enganou, ele casou com Lia. Mas ele amava Raquel, e nós vimos no vídeo quantas vezes a Bíblia dizia e diz que ele amava Raquel. Ele amava Raquel, então ele amava José e ele amava Benjamim, porque a família, vamos dizer, entre aspas, perfeita, era Jacó, Raquel, José e Benjamim, porque havia amor. Os seus outros filhos eram da desprezada, eram das servas. Então tu acha que esses 10 irmãos não sentiam essa falta de amor? Essa falta de admiração, essa falta de reconhecimento por parte de Jacó? Óbvio, porque o texto bíblico diz para nós isso. Então, José era amado, admirado, era tudo para Jacó. E os outros 10 não davam um José, né? Então, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, José os entendia. Não justifica, mas explica. As pessoas se sentem desprezadas, né? Feridas, desvalorizadas, e começam a ter ciúmes, a ter inveja, a tramar o mal. Então, a história da família de Jacó, seus 12 filhos, suas 4 mulheres, não era um ambiente assim, vamos dizer, de saúde mental, né? Como é que a gente começou o capítulo? Jacó falando, é como se Jacó falasse com eles, como se falasse com empregados, né? Era uma carga, um peso, aqueles filhos. Davam muita dor de cabeça para Jacó. Precisam ficar aí olhando uns para os outros, né? Então, quando eu leio isso aqui, ó, José os entendia. Além de José entender literalmente o que eles estavam falando, ele também sabia que aqueles homens eram homens feridos. O que eles mais queriam era que Jacó os amasse como amava José e Benjamim. 24. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Tá, deixa eu parar aqui. Então, viram o que eu falo? O que eu falei? E retirando-se deles, José chorou. Por que José chorou? Por compaixão, por misericórdia, por tristeza, por piedade, pela dor que esses 10 lhe causaram, por todas as circunstâncias, pela falta de amor. Imagina tudo que estava envolvido nesse choro de José. Todos esses anos. E retirando-se deles, José chorou. E aí eu tenho que falar para vocês, né? Jesus chorou. Então José chorou. E José é um personagem que chora, e chora muito, hein? Depois que ele, né, se equilibrou, se recompôs, ele voltou. Ele lhes falou outra vez. E escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Aí eu tenho que falar para vocês, né? Por que ele escolheu Simeão? O que tu acha? Qual que é a tua teoria? Lembra da humilhação e da desonra de Diná? O texto bíblico fala Simeão e Levi, Simeão e Levi. Quando Deus eu não posso falar isso, que esse é no outro capítulo. Mas tipo assim, ó, vai ficar bem claro quem era Simeão quando Deus vai abençoar. Quando Jacó, claro, né, a bênção de Deus através do pai Jacó para Simeão. E aí
É que eu fico querendo, aí você fica falando, eu tô falando dos capítulos que nós ainda vamos estudar, mas a Bíblia tá aí na tua frente, é só tu ler. Tu vai ver que Simeão não era muito fácil. E sim, quando Jacó fala do problema que eles causaram com aquele massacre lá em Siquém, Simeão responde. Então, a gente não sabe quantas outras coisas Simeão aprontou, mas certamente José, que levava as más notícias dos seus irmãos para o pai, ele sabia quem era Simeão, porque dos 10 ele escolheu Simeão e o algemou. O que tu algema? Claro, tem todo aqui o significado, o teatro, o porquê que tudo isso está acontecendo. Tá, nós não vamos ignorar isso, mas pensa comigo, vamos juntos. Quem que tu algema? Uma fera, né? Alguém violento, alguém agressivo, alguém perigoso, alguém selvagem. Algemou, prendeu. Então, aqui já está uma pequena colheita de tudo que Simeão semeou, tá? E todos os irmãos viram, porque foi na presença deles. 25. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos seus irmãos: devolveram o meu dinheiro. Está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: o que é isto que Deus nos fez? O coração deles se encheu de medo. Aí a gente fala, eles, claro, eles tinham culpa no cartório, né? Eles estavam com a consciência pesada. O sangue, aquilo, tudo que a gente viu ali, o remorso, a culpa, sabe? Tava tudo fazendo sentido. A ficha tava caindo. Então o coração deles se encheu de medo. O que Deus nos fez? Olha a pergunta, o que é isto que Deus nos fez? De novo, isso é uma pergunta que nós podemos fazer. Se a nossa vida está nas mãos de Deus e coisas estão acontecendo, nós temos que entender que Deus está no controle de tudo. Que nada é alheio ou alheio à vontade de Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, o que Deus está fazendo? Espírito Santo, o que tu está fazendo? O que tu quer, Senhor? Por que, Senhor? Para que, Senhor? Como? Sabe perguntar, discernir o teu dia a dia na presença de Deus, em oração. Pedir para que Deus se revele. E aí eles perguntam, o que é isso que Deus nos fez? Eles estão discernindo que é Deus que está movendo, que é Deus que está agindo, que Deus está fazendo tudo isso. Porque sim, em algum momento tinha que cair a ficha, em algum momento seus olhos tinham que ser abertos, em algum momento eles tinham que se convencer do pecado, da justiça e do juízo, entender o que Deus estava fazendo. E eu entendo que essa pergunta já é uma tomada de consciência. Já estão se dando conta. O que é isto que Deus nos fez? O que Deus fez? Ou o que Deus está fazendo? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã.
e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: somos homens honestos e não espiões. Imagina só, nós somos homens honestos, né? Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, o Senhor da terra, respondeu: nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos, peguem o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês e vocês poderão negociar na terra. Aí, neste ponto, eles contaram tudo. Eles foram fidedignos no relato para Jacó. 35. Aconteceu que, quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Aí aqui me lembra Abraão, Isaac e Jacó. Eles e seu pai ficaram com medo. Nós estudamos, né, que Abraão teve medo, que Isaac teve medo, Jacó teve medo, agora os filhos com medo. E a gente ponderou que todos nós temos medo. Não temas. Não tenha medo, não te atemorize. Então sim, existe um medo que é real, existe um medo que é fruto da culpa, do remorso, do pecado, mas existe um medo que o próprio Deus colocou em nós, que é natural das circunstâncias, que é para preservação da vida. E aqui, eles tiveram medo. Olha, no 35, ao ver as trouxinhas com dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Vamos ver 36. Então Jacó, o pai deles, disse: vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi. Agora querem levar Benjamim? Todas essas coisas acontecem contra mim. Olha que dor, né, no coração de Jacó. Mas a gente sabe que aquilo que aconteceu, né, entre ele e Esaú, as atitudes de Esaú, o desgosto que causaram para Isaac, a gente não sabe o que aconteceu com Rebeca. Acredita-se, né, que também Rebeca morreu de desgosto por causa das noras e porque nunca mais viu Jacó, porque a Bíblia não relata. Então é uma dor, né? Um sofrimento que ele também causou para o seu pai, para sua mãe, e agora ele está sofrendo com os filhos. E aqui ele externa, né, isso. Todas essas coisas acontecem contra mim. 37. Mas Rúben disse a seu pai: o Senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele e o trarei de volta para o Senhor. Não, misericórdia, né? Olha o que ele disse. Rúben, o primogênito, aquele que disse que era para botar José na cisterna, porque ele queria livrar o José, porque os irmãos já queriam matar José. Mas esse se deitou com a concubina do pai, né? Com a mulher do pai. Esse é o Rúben. E agora qual é a ideia dele? Matar meus 2 filhos. Então quer dizer, se acontecer alguma coisa com o Benjamim, tu mata meus 2 filhos. Tá. E qual é o sentido disso? Que sabedoria tem nisso? Que isso ia compensar? É uma coisa que não tem lógica, não tem sentido. É uma loucura. Lembra quando Ló falou para os sodomitas: olha, eu vou dar minhas 2 filhas virgens para vocês, faça o que vocês quiserem, lembra? Então são palavras que não vêm de Deus, que vêm do inferno.
matar meus 2 filhos. O Senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Eu imagino que é o tipo da coisa que tu não tem nem o que responder, né? Mas Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês. Tipo, é uma ideia tão estúpida que não faz sentido nenhum, né? O meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Então, Jacó fala: vocês vão me deixar sem filhos. Vocês estão acabando comigo. Vocês estão levando os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura se acontecer alguma coisa com Benjamim. E ele disse: o meu filho não irá com vocês. Então, como eu digo, parece que os outros 10 não eram seus filhos, né? Meu filho. Porque sim, a gente sabe, ele amava Benjamim. E aí eu tenho que lembrar, né, que assim como Jacó enganou Isaac, os seus filhos estavam o enganando desde o início, porque José levava as más notícias dos irmãos para Jacó. Então significa que os irmãos estavam sempre aprontando. E nós vimos os relatos, o que Simeão, Levi, Judá, enfim, a gente está vendo aqui ao longo dos capítulos de Gênesis. E Jacó estava sendo enganado de novo agora aqui, porque eles estavam falando tudo isso para ele, sabendo que eles tinham vendido José para o Egito. E o pai fala para eles: meu filho está morto, né, várias vezes. Eles mentiram para o pai e continuavam mentindo. Esse foi o capítulo 42 de Gênesis. Se tu gostou, curte, comenta e compartilha. Se tu não é inscrito do canal, a Bíblia diz, te inscreve.